Eu preciso compartilhar com você uma mensagem. Hoje aconteceu uma coisa que não tem sido rara, mas eu tô aqui agora à noite, são 8h23 do dia 20 de fevereiro. E primeiro eu vou trazer a mensagem, depois eu vou dizer por que eu tô trazendo essa mensagem. Em 1 Tessalonicenses 2:18, Paulo faz uma afirmação categórica. E a gente às vezes ignora isso. Aqui ele está dizendo assim, ó: quisemos visitá-los. Eu, Paulo, quis. E não apenas uma vez, mas duas. Satanás, porém, nos impediu. Ah, gente, ele não está falando de falta de agenda, ele não está falando de cansaço, ele não está falando das circunstâncias da estrada. Ele chama pelo nome: oposição, guerra espiritual. E isso tem que ensinar alguma coisa para a gente. Ensina uma coisa essencial: guerra espiritual existe sim. E eu aqui sou a favor de você não espiritualizar tudo e nem naturalizar tudo, porque a gente precisa buscar discernimento no espírito. Só que uma coisa fica muito clara: a guerra se intensifica exatamente quando o reino de Deus está avançando. As trevas, o inferno, ele não se incomoda com cristão passivo, com cristão apático, com cristão morno, com cristão omisso, mas vai se levantar contra quem decide pregar o evangelho, orar pelas pessoas, cooperar com a salvação das almas nesse mundo perdido, transbordar, transmitir a palavra de Deus, o reino. Ele vai se opor. Paulo não era imaturo espiritualmente, novo na fé. Ele é apóstolo, cheio do Espírito Santo, experiente, e mesmo assim ele enfrentou resistência, gente. Isso tem que quebrar essa ilusão que a gente vive de que oposição significa sempre estarmos fora da vontade de Deus. Ah, porque se não está dando certo é porque Deus não quer. Ah, porque se deu um problema é porque Deus não quer. Isso não pode estar 100% categorizado nos casos, porque às vezes é justamente o contrário. A resistência pode sim ser um sinal de que você está avançando, de que você está, inclusive, no caminho certo, no caminho que Deus quer que você esteja. Às vezes, você sabe o que Deus te chamou para fazer. Você sente que você está no caminho, você sabe que você está cumprindo o propósito, você sabe que você está na responsabilidade, você está com desejo de se mover pelas coisas de Deus. Mas aí vem alguma coisa e sempre te trava. Vem uma procrastinação, vem um desânimo, vem um medo, vem um monte de distração. E aí você fala assim: ah, que não, né? Acho que não é para ser, né? Porque tá dando tudo errado. Mas é guerra, gente. E a gente precisa ter discernimento no espírito para entender, porque o inferno não precisa destruir você, não precisa me destruir. Basta manter a gente ocupado, basta manter a gente distraída, paralisada, cansada demais. É só isso, basta isso para convencer você e eu. Depois a gente faz. Quando estiver pronto, quando estiver perfeito, quando estiver melhor, quando eu tiver mais tempo. E aí o chamado vai ficando engavetado. O propósito que Deus colocou na nossa vida vai ficando para depois. Mas aqui fica muito claro: Satanás impediu Paulo de ir naquele momento. Só que ele não cancelou o propósito de Deus. Porque as portas podem até se fechar, mas é por um tempo. E a missão vai continuar. O propósito de Deus vai se cumprir de um jeito ou de outro. O reino não recua. Ele se reposiciona se precisar. Então, eu estou aqui para te dizer, para você e para mim também: vamos orar com discernimento, vamos jejuar com propósito, vamos parar de tratar as coisas tudo como circunstâncias, vamos ter discernimento para entender o que é espiritual e o que é natural. Tá com medo? Se coloca nos pés de Deus e vai. Chama Jesus contigo, mas vai crendo que Deus é contigo. Pede discernimento, pede entendimento, pede sabedoria. Porque quem decide avançar nas coisas do Senhor, avançar no reino, precisa aprender a lutar antes de colher. Essa era a mensagem que eu queria passar para você, porque hoje eu entendo que nem toda resistência é sinal para eu parar. Marina, por que você está falando isso? Porque hoje eu enfrentei, eu e mais 3 pessoas juntas, cristãos, avançando, enfrentamos uma guerra espiritual,
que veio para o mundo natural e se instalou nos equipamentos de uma gravação que a gente tinha que fazer, quando antes estava tudo perfeito. Então, gente, às vezes é sinal de que você está incomodando o inferno. Não pare.